E aí, moçada do terceiro ano, tudo bem? Então vamos lá, né? Deixa eu falar aqui sobre, novamente, a Revolução Chinesa e também da Revolução Cubana. Eu vou ler aqui um pequeno resumo e eu espero que esse pequeno resumo dê para responder a questão de 5 a 8, porque é o vídeo 2, né? Nosso. Então vamos lá? Sobre a Revolução Chinesa. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a eclosão da Guerra Fria, o mundo presenciou um conjunto de movimentos revolucionários. A Guerra Civil Chinesa, ela foi de 1949, foi resultado de uma longa batalha iniciada depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1921, com a fundação do PCC, Partido Comunista Chinês. Os comunistas consideravam que a instauração da República em 1911 e a chegada do poder do Partido Nacionalista não resultaram em um Estado efetivamente soberano, nem proporcionaram reformas sociais profundas que melhorassem a vida dos trabalhadores urbanos e rurais chineses. Desde então, a China viveu períodos alternados de guerra civil e nacionalistas e comunistas, entre nacionalistas e comunistas e períodos de aliança, nos quais esses dois grupos, juntaram contra agressões estrangeiras. O Japão invadiu a China durante a década de 1930 no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Eu já havia falado isso também no outro vídeo, né? O fim da Segunda Guerra e a expulsão das forças japonesas do território chinês abriram um período de acirrada disputa entre nacionalistas e comunistas. Lembra que as bombas de Hiroshima e Nagasaki fizeram o Japão perder força e eles saíram de dentro do território chinês, né? O líder dos nacionalistas, Chiang Kai-shek, ele liderou de 1887 a 1975. Não resistiu ao avanço dos guerrilheiros camponeses comandados pelo líder comunista Mao Tse-tung. E em 1º de outubro de 1949, Mao proclamou a República Popular da China e reorganizou o país nos modos comunistas. Como que acontece isso? A coletivização das terras, a expropriação das grandes empresas, que eu já tinha colocado em slide para vocês, né, no primeiro vídeo. Passaram o controle, ficou no controle do Estado, né, o controle estatal. Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha de Taiwan, que hoje é Formosa, e fundou a República da China. Ainda hoje, Taiwan se auto-intitula a verdadeira China, mas é considerado uma província rebelde pelo governo de Pequim, né? Com a ascensão dos comunistas, várias tentativas de economia planejada foram implementadas, como o grande salto para frente, né? Que a gente já tinha falado também, que durou de 1958 a 1962. O objetivo, acelerar o processo de industrialização e a modernização da sociedade chinesa. Mas o resultado foi o caos econômico, a fome e a morte de milhões de camponeses, né? Porque eles tiraram aquilo ali, aquelas áreas, né, de agricultáveis para fazer grandes locais para indústrias, né? Nesse cenário, começou a surgir críticas no interior do PCC, né, que é o Partido Comunista Chinês aí. A liderança de Mao Tse-tung, sobre a liderança de Mao Tse-tung. Para neutralizar esses opositores que falaram assim negativamente, e foi pesado mesmo, ele criou um movimento que foi chamado de Revolução Cultural. Ele convocou os jovens e com eles organizou as Guardas Vermelhas. Na atividade 1, né, se eu não me engano, uma das questões perguntava a importância dos jovens lá na China. Então ele organizou as Guardas Vermelhas, unidades paramilitares encarregadas de enfrentar os burocratas e o revisionalismo burguês e manter vivo o espírito revolucionário. O grupo chegou a ter 11 milhões de integrantes, perseguiu membros rivais do PCC, pessoas acusadas de conservadorismo. A Guarda Vermelha, as guardas, né, também combateram o pensamento do filósofo Confúcio, que no século V a.C.,
que durante milênios influenciou a sociedade chinesa. Como a perseguição a qualquer ideia considerada reacionária, né, ou contra Mao Tse-tung ou negativamente a Mao Tse-tung, a revolução cultural resultou em escolas fechadas, no ataque não apenas verbal a intelectuais e no culto exagerado à personalidade de Mao Tse-tung. Então isso aí foi a revolução cultural, que no primeiro vídeo eu tinha falado dela, mas eu só falei assim, que foi quase uma... lá eu acho que eu tinha dito que era o que? Quase que uma lavagem cerebral, mas eu não falei o que era, então tá aí, né? As guardas vermelhas começaram a perder poder quando racharam em várias facções, cada uma acreditando ser a legítima representante de Mao Tse-tung, já que ele era adorado, né? A Revolução Cultural foi encerrada após a morte do líder de Mao Tse-tung em 1976. Com isso, abriu-se o caminho para a ascensão de Deng Xiaoping, a chefia do Partido Comunista Chinês. Suas reformas baseadas na abertura econômica do país ao mercado internacional e no aproveitamento da abundância mão de obra para produzir artigos para exportação deram o impulso necessário para a China para transformar na superpotência que ela é hoje. Então foi Deng Xiaoping aí que deu aquele boom na economia chinesa. E com essa pandemia, né, essa atual, porque nós tivemos outra, com essa pandemia agora, com muitas empresas no mundo inteiro perdendo dinheiro, quebrando, o que a China fez? A China aproveitou e comprou várias. Então, muita coisa que existe, se você lê hoje sobre o que a China produziu, gente, até a pipa, que é as raias que o pessoal solta aí, quem inventou isso foi chinês. Então, um monte de coisas que existe hoje, uma grande maioria mesmo, os chineses, eles estavam bem à frente. Então, não só coisas ruins acontecem de lá para cá, mas também coisas boas. Saindo disso, a gente vai para o comunismo que desembarca no continente americano. Então, o que acontece aqui, né? Apesar de oficialmente independente desde 1902, Cuba continua sendo dominado pelos Estados Unidos por várias décadas. A existência da emenda Platt na Constituição da ilha garantia aos norte-americanos a prerrogativa de intervenção militar no país. Os Estados Unidos fizeram valer esse direito, ocupando Cuba em 5 ocasiões para preservar seus interesses estratégicos na região, entre 1906 e 1933. Nesse período, Cuba sofria forte interferência econômica dos Estados Unidos. E no fim dos anos de 1950, 75% das terras, 90% dos serviços e 40% da produção do açúcar do país eram controlados por capitais ou grana norte-americana. Além disso, cerca de 80% das importações vinham da potência americana. Então, ou seja, o açúcar ia e o que eles compravam de fora na verdade era dos Estados Unidos, né? Em 52, os Estados Unidos apoiaram a instalação de uma ditadura militar pelo ex-sargento Fulgêncio Batista. No ano seguinte, a repressão oficial levou rebeldes liberados pelo advogado Fidel Castro a atacar o quartel de La Moncada. Fidel foi preso e exilado no México. Deixa eu ver se é isso mesmo. Fidel foi preso e exilado no México. Em 56, ele retornou clandestinamente ao país e, com a ajuda do argentino Che Guevara, montou uma base rebelde em Sierra Maestra, no leste da ilha. Em 1959, conquistou Havana, que é a capital, e instaurou um governo revolucionário no país, né? Fidel decretou a reforma agrária, fuzilou colaboradores de Batista e nacionalizou as empresas norte-americanas instaladas na ilha, desagradando os Estados Unidos. O que, lógico que teve tensão, né, entre os dois países, e cresceu em 1961 essa tensão, quando exilados cubanos treinados pela CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, desembarcaram na Baía dos Porcos, numa tentativa mal sucedida de derrubar o governo de Fidel Castro, né? Após esse episódio, Fidel anunciou a adesão ao marxismo-leninismo e aproximou da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Tornando-se o único país socialista da América.
Pensa no ódio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reagiram em 62 com bloqueio econômico e político a Cuba, que acabou sendo expulsa da OEA, Organização dos Estados Americanos. Nesse mesmo ano, a União Soviética instalou os mísseis, né, que estavam virados para os Estados Unidos. Aí deu treta, né? O que sucede? Os Estados Unidos descobriram e impuseram um bloqueio naval a Cuba. A crise dos mísseis elevou a tensão. O mundo esteve à beira, né? Como eu já tinha falado, acharam que ia ter a próxima guerra mundial, que seria a terceira e assim por diante. As reformas implantadas pelo governo de Fidel Castro garantiram várias melhorias. Quando eu falo da tensão dos mísseis aí, eu vou falar de novo que os Estados Unidos exigiram que tirassem os mísseis de lá que estavam apontados para os Estados Unidos. E a União Soviética pediu que os Estados Unidos tirassem os mísseis que estavam na Turquia apontado para o RSS lá, né, para o continente deles, e isso aconteceu. Então tiraram ambos os mísseis e ficou nessa. Quais as melhorias que Fidel então trouxe para a população? Melhorias na saúde e na educação. E a economia continuou precária e fortemente dependente da ajuda soviética, né? Porque os Estados Unidos é que eram o grande consumidor da produção do açúcar deles, né? Descontentes, milhares de pessoas deixaram a ilha, criando uma grande comunidade de exilados na Flórida, Estados Unidos. Com o colapso da URSS no início da década de 1990, porque o Muro de Berlim foi derrubado em 91, e aí nós tivemos então o fim da Guerra Fria, né? A economia entrou em crise. Nos últimos anos, Nos últimos anos, já sob a liderança de Raul Castro, o irmão de Fidel, que assumiu o poder oficialmente em 2008, o governo iniciou um programa de reformas liberalizantes. Entre as mudanças estão o direito à compra e venda de imóveis, o incentivo ao trabalho autônomo e cooperativo, o reconhecimento da existência de empresas privadas e o arrendamento de terras. Sobre a morte de Fidel, né? Quando ele morreu, abre um período de incertezas, então é um adendo aí. A morte de Fidel foi em novembro de 2016. Intensificou os debates quanto aos rumos da transformação econômica de Cuba. Lembrando que em 2015 Raul Castro já estava no poder, que é o irmão de Fidel, e ele então teve encontro com Barack Obama na 7ª Cúpula das Américas, né? Que até então Cuba não era considerado um país americano. E aí eu já tinha falado para vocês no vídeo 1 sobre essa 7ª Cúpula das Américas, né? Então continua. Sem a presença de Fidel, a expectativa é que o país avance mais nas reformas. Outro fator que pode ser decisivo para o futuro de Cuba foi a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Em dezembro de 2014, Cuba e Estados Unidos anunciaram a retomada das relações diplomáticas após quase 54 anos de rompimento. Em 2015, julho, né, eles tiveram essa reaproximação na 7ª Cúpula. No entanto, Trump vem se mostrando abertamente contrário ao realinhamento com Cuba, o que aumenta os receios de retrocesso nos recentes avanços obtidos nas relações aí entre Cuba e Estados Unidos. Beleza? Uma coisa que eu quero falar para vocês: não atrase no envio das respostas de vocês no Google Class, tá? A partir do momento em que a gente lança o vídeo, que abre o vídeo para vocês, vocês têm 7 dias corrido para responder essas 4 questões. E aí, o que acontece? Vocês lançando atrasado, a gente vai diminuir a nota, né? Porque o sistema mesmo vai colocar assim, atrasado, anexo atrasado, tá lá. Então, não atrase, você tem 7 dias corridos para tirar as dúvidas de vocês. Eu tô de segunda a sexta à noite para atender vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder porque o celular tá carregando, né? E fiquem atentos, tirem as dúvidas de vocês, né? Assista o vídeo e tomara que esteja dando para vocês responderem as questões que vocês precisam, ok? Tô por aqui, espero que todos vocês estejam com saúde, beleza? E no mais, quem
não puder gravar, porque tá falando do portfólio, né? O portfólio de vocês vai ser o Google Class. Então, quem de maneira alguma não puder mandar para o Google Class, fala com o coordenador e ele avisa a gente que vocês vão mandar pelo WhatsApp, ok? Até mais!